Muito boa noite, torcida que conduz. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Nem nos melhores sonhos a gente imaginava ter um resultado desses do Rio de Janeiro, né? Vamos falar um pouquinho do jogo aí para vocês, tá? E aí eu tenho a minha análise de atuações e notas, né? Antes queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Vamos falar um pouquinho, todo mundo aí na dúvida, né? Se o Arboleda iria para o jogo ou não, como que estava a condição clínica do Robert Arboleda, né? Eu acho que foi tudo um blefe, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Só vamos rapidão para a vinheta do canal, que hoje nós estamos felizes da vida, né? Já volto aí. Bom, vamos lá, começando aí sobre o jogo mesmo, né? São Paulo muito bem no jogo de hoje, né, gente? São Paulo muito bem, né? Um primeiro tempo, São Paulo, o Flamengo muito abaixo, São Paulo muito bem. O Dorival, boa sacada do Dorival. Quando eu vi a escalação de São Paulo, eu pensei que tirar o Luciano e não colocar o Lucas na frente, eu fiquei meio pensativo. Falei, putz, né? Mas deu certo, não é que deu certo? Porque o meio-campo hoje tinha Pablo Maia, Alisson, é outro cara que eu quero falar que cara, jogou demais. Alisson, Pablo Maia, Alisson, Lucas, o Ayrton Rato, né? E o Rodrigo Nestor, cinco jogadores. O Dorival povoou o meio-campo de São Paulo, né? Eu acho que ele tentou fazer com a bola aí, com que o São Paulo, com a bola, tivesse um 4-3-3. Não conseguiu. Mas o formato de São Paulo mesmo hoje foi um 4-5-1, né? Foi um 4-5-1 com 5 jogadores povoando o meio de campo e o Caleri sozinho lá na frente. E essa tática fora de casa hoje deu certo. Talvez se fosse assim contra a LDU, talvez também poderia ter dado certo lá no Equador, né? Então eram esses os meus medos, né? E o fato de não ganhar fora de casa, né? Que incomoda muito, né? Mas quem sabe agora, com essa vitória de 1-0, abre um precedente aí para a gente encaminhar a primeira vitória no Brasileirão também, né? Fora de casa, que precisa, né? Entendeu? E claro, putz, é o resultado dos sonhos para o São Paulino aí, né? Tanto que na coletiva o Dorival acabou evitando a empolgação, né? A empolgação, mas ele falou que há 6 meses atrás, quando ele chegou no São Paulo, ele virou para os jogadores e disse o seguinte: é, nós vamos disputar um título importante esse ano, em algum dos campeonatos. Os jogadores, o elenco não acreditava. Quando o Dorival chegou, o elenco de São Paulo estava desacreditado. Tá? Isso, palavras do próprio Dorival na coletiva de imprensa, né? Então, olha a diferença de ambiente. A gente pega no pé do Dorival aqui quando tem que pegar algumas coisas. Lógico, ele está lá dentro, ele sabe o que ele está fazendo, merece todo o nosso respeito, que, aliás, vem da coletiva dele, parece ser um bom agente do caramba, hein? Nossa, é muito humilde, sensato nas entrevistas, você não sente o tom de arrogância, muito legal, né? Tanto que na coletiva do Dorival, o próprio jogador do Flamengo foi lá dar um abraço nele, o Gabigol, né? Então, muito legal isso, né? E, e aí o Dorival disse, pediu para a torcida São Paulina ir em peso para o Morumbi, né? Porque ele acha que vai precisar muito da torcida, tá? Para o esquema que o Flamengo vai montar contra o São Paulo, então a torcida pode, né? O El Morumbi te mata, vai ter que entrar em ação aí, né? E aí foi mais ou menos por aí a entrevista coletiva do Dorival. Respondeu algumas coisas sobre o Nestor e sobre o Alisson também, né? São dois jogadores que eu quero falar bastante aí, né? Mas bora pro jogo. O jogo, então, todo o primeiro tempo, cara, todo o primeiro tempo, o Flamengo não assustou o São Paulo. O Rafael praticamente não sujou a roupa, né? É isso que eu achei mais interessante, né? Teve uma pausa aí por uns 28 minutos para poder ter uma hidratação. Tava muito quente hoje no Rio de Janeiro, né? E aí, depois disso, o São Paulo conseguiu fazer 1-0 com uma linha de marcação errada de impedimento do time do Flamengo. Né? Foi totalmente. Eu que sou contrariado a essas linhas de impedimento aí, nesse caso eu gostei, porque os caras erraram a linha e o Caleri foi lá e fez o gol. Né? E tinha que ser do Caleri. Tinha que ser do Caleri, o cara
cara que vestiu a camisa no momento mais difícil de São Paulo, que não vem passando por um bom momento, né? Esperamos que o Caleri tenha dias melhores, né? Tanto profissionalmente quanto particularmente também, né? Todos nós enfrentamos problemas particulares e infelizmente as coisas são assim, né? E eu fiquei muito contente com o gol do Caleri, é um cara que precisa muito. Todo mundo critica ele, mas é um cara brigador, cara. Ele briga bola por bola, bola por bola. Sempre brigou. No futebol de hoje, você tem que ter um centroavante de referência. Você pode ver que nos jogos que o Caleri não jogou, o São Paulo se perdeu muito do meio para frente, porque não tem centroavante, né? Não tem centroavante, né? Então, eu queria fazer esse registro aí. Uma outra coisa que eu queria falar é que o Daronco hoje ia dar um cartão amarelo. Hoje ele foi bem. Hoje eu achei que o Daronco foi bem, né? O Daronco deu um cartão amarelo pro Beraldo, aí o Beraldo estaria fora do jogo do Morumbi, né? Mas aí o VAR reviu, avisou o Daronco pediu desculpas e deu cartão pro Alisson. Né? Então o Beraldo tá limpo, graças a Deus, pro jogo de volta no domingo que vem. Eu acho que só um desastre tira a Copa do Brasil de São Paulo. A gente falou no pré-jogo que era a maior chance de São Paulo de conquistar a Copa do Brasil. Lembra disso? A gente tá falando isso. E é a maior chance. Independente se o resultado fosse 0-0 também, alguma coisa assim. Mas era o jogo mais importante, né? E o time de São Paulo foi muito bem. O Dorival construiu muito bem hoje. Aí, muita gente ficou meio assim, com o time que o Dorival montou hoje, mas ele acabou indo muito bem. Ele povoou o meio campo e ganhou o meio campo do Flamengo. E precisa, contra o Flamengo, precisa ganhar no meio de campo. Precisa ganhar no meio de campo, né? Aí virou 1-0, né? Pressão total da torcida dos caras em cima dos jogadores dele. O jogo veio todo para o nosso lado, mas só que no segundo tempo, no começo, o Flamengo demonstrou uma pequena reação. E era um dos nossos medos também, né? Que o São Paulo se perdesse muito no segundo tempo, né? E isso estava um pouco que acontecendo, né? E isso estava aqui um pouco acontecendo, né? E aí, na realidade, o que eu vi hoje? Uma coisa que eu tenho visto há muito tempo: os jogadores de São Paulo estão se quebrando fisicamente. Se bem que hoje, tudo bem, tinha jogador reclamando do calor hoje no Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, o Alisson saiu com um problema físico, né? Ele tá muito cansado. Cãibra, o Alisson teve cãibra. Isso aí. O Alisson teve cãibra. Entendeu? Então, de verdade mesmo, né? Mas aí o Dorival fez as alterações, eu acho que já era esperado, que foi quando ele colocou o Luciano para jogar, o Michel Araújo para jogar, né? E ele deu uma renovada no meio de campo do São Paulo. Né? Eu acho que o Dorival já estava esperando que os jogadores sentissem fisicamente alguma coisa, né? Eu acho. Né? E aí o time voltou a melhorar e equilibrar um pouquinho. Né? O Flamengo tentou mais um pouco, não conseguiu. Teve um escanteio no último lance do jogo aí. Olha, o São Paulo muito bem, o Beraldo muito bem, o Arboleda muito bem. O São Paulo totalmente equilibrado. Para ganhar do Flamengo é isso. Precisa ter equilíbrio no meio de campo, entendeu? O time deles envelheceu um pouco, né? Não é mais aquele time de 2019, né? Onde tinha o Rafinha lá e tal. Então, taticamente, o Dorival conhece muito bem o Flamengo. Ele foi muito bem. Ele foi muito bem. E pode ter certeza que no jogo do Morumbi o Dorival vai acabar explorando tudo isso aí do Flamengo, que ele conhece do Flamengo. Né? Foi muito bom o jogo. O segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro. Né? Não foi, tomou o Lucas, não apareceu tanto hoje, ele estava em uma função tática, né? Vamos ver se no Morumbi o Dorival solta um pouco mais o Lucas. Eu acho que vai ser importante isso, né? Um adendo aí para vocês que o Pato não foi nem relacionado. Isso, é uma das únicas coisas que eu nem entendo, né, ainda do Dorival, porque o David, que voltou hoje, ou não o Pato, né? Eu acho que o Pato é melhor que o David, nunca vai ser tão ruim, né? Então, são essas coisas, mas ele tá lá dentro, como eu disse, ele tá lá dentro, ele sabe o que ele tá falando. Né? Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre patrocínio. Entrou um patrocínio na camisa hoje, vai ser uma parceria de 1 ano da Demicon, a Demicon, Casa de Consórcios, né? A Demicon, né? E aí o São Paulo está tentando fechar um patrocínio para o segundo jogo da final, né? Todo mundo já sabe aí que a Adidas está de saída do São Paulo, a New Balance já fechou uma parceria com o São Paulo, possivelmente estará saindo do Bragantino e passará a ser marca exclusiva do São Paulo aqui no Brasil. Bem interessante, uma boa jogada
do Casares e de todo o corpo jurídico de São Paulo aí, né? Então, tem esses adendos aí para vocês, né? Vou falar rapidamente para vocês das notas dos jogadores também aqui. Cadê aqui? Atuações do São Paulo, vamos lá, ó. Rafael não foi muito exigido, mas eu dei nota 6, foi um mero espectador durante a maior parte da partida. Como eu falei para vocês, ele foi seguro na saída de bola, em defesa, após chute de fora da área do Ayrton Lucas. O Flamengo só fez isso, né, durante o jogo inteiro, praticamente. O Rafinha, muito bem, né, cara? Quando ele tava mal de falar, mas ele tá muito bem, né? Usou muita experiência para poder marcar os meninos do Flamengo, Bruno Henrique, o Ayrton Lucas, né? Ele tem uma atuação muito segura em grande parte dos embates com o Bruno Henrique, sendo raramente superado pelo atacante do Flamengo, né? Ele ajudou, como sempre, a ditar o ritmo do time, saindo com passes e assim, com muita qualidade, né? 7,5 pro Rafinha, o Arboleda seguro. Eu acho que o lance da contusão dele foi Miguel. Ele errou o passe no setor defensivo, complicou alguma saída de bola do São Paulo, mas ele prevaleceu no combate. Foi muito importante o Arboleda, 7,5. Beraldo, excelente, nota 8. Mal sentiu a atmosfera de jogar uma final como visitante no Maracanã. Ele manteve a conhecida qualidade com a bola nos pés, ajudando a esfriar o clima do estádio com uma saída curta e ganhou praticamente todos os duelos com Pedro. Muito bem, nota 8. Caio Paulista, um tanque. Para mim, a grata surpresa do São Paulo no ano é o Caio Paulista, né? Nota 8 para ele, atuação de alto nível no Maracanã, sobrando individualmente com arrancadas que machucaram o Flamengo. Foi dos pés dele que começou a jogada do gol anotado pelo Caleri. O Wellington entrou bem no lugar dele, nota 6. Entrou nos últimos 15 minutos, né, para poder reforçar a marcação no lado esquerdo, o setor no qual o Flamengo procurou mais o jogo com a entrada do Everton Ribeiro. E, aliás, falando para vocês aí, o Wellington chegou a ter passagem emitida para a Rússia, para poder se transferir ontem, e não deu certo. Pablo Maia, muito bem, o menino tem passado algumas situações aí, inclusive perdeu o pai e tudo, né? Partida de muita concentração no setor defensivo para proteger a área São Paulina, principalmente nas insistentes bolas longas do Flamengo. Salvou uma bola sobre a linha na etapa complementar. Nota 7. Alisson, destaque para esse cara, porque eu falo muito mal dele aqui. Então, Alisson, nota 8. Dono do meio de campo, da decisão no Maracanã, deu dinâmica e achou facilmente os espaços para jogar. Dificilmente, defensivamente, ainda colaborou para poder conter o Gerson na maioria dos duelos, 1 contra 1, e ele saiu machucado com cãibra. Nota 8. Gabriel Neves entrou, mais ou menos, nota 6 para ele. Mas ele ditou o ritmo da partida quando conseguiu ter mais a bola, a partir da segunda metade da etapa final. Distribuiu bons passes, mas quase complicou o São Paulo com um erro que terminou com Everton Cebolinha dentro da área. Rodrigo Nestor, outro cara que queria falar bastante, nota 7,5 para ele, jogou muito bem, foi destaque do primeiro tempo, né? Aproveitou a liberdade dada pela marcação do Flamengo, com pouca cobertura do Gabigol e se achou ainda saindo do meio para a ponta esquerda em vários momentos, né? Ele deu um belo cruzamento para o Caleri balançar as redes. Nota 7,5 para o Nestor, mais uma assistência para o Nestor. Acho que é a oitava dele em decisões. Michel Araújo entrou bem, nota 6,5, acrescentou intensidade no momento que o São Paulo parecia sentir o lado físico, como eu já tinha falado para vocês quando eu estava analisando a partida. O Ayrton Rato jogou bem, aberto pela direita, ocupou bem o espaço para poder atrapalhar a saída do Ayrton Lucas, percebeu o caminho que o jogo apresentou e fez boas investidas pela esquerda. E bate muito bem na bola, nota 6,5. Juan, nota 6, ocupou a faixa da direita na vaga do Ayrton Rato e pouco participou do jogo. Ele exerceu um trabalho importante na recomposição, assim como o Ayrton Rato voltava para ajudar também o Rafinha. Lucas Moura não foi um dia brilhante para ele, nota 5, hoje abaixo do nível apresentado em média. Durante essa segunda passagem do São Paulo, ele errou passes para criar oportunidades e acabou muito travado pelo meio. Acabou substituído pelo Luciano, que tomou nota 6, mostrou a mesma disposição de sempre, principalmente na recomposição. Tocou pouco na bola para criar jogadas para o São Paulo em um segundo tempo de maior atenção na defesa. E o Caleri, nota 8, vinha mal durante o jogo, mas seguia disputando as bolas com a defesa do Flamengo. No primeiro movimento, com mais liberdade, acertou a bela cabeçada para abrir o placar no estádio do Maracanã. E é isso, com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e parabéns para vocês, torcedores são paulinos, por ontem. Que coisa linda que vocês fizeram ontem, né? Analisa o vídeo comigo, comenta aqui, estamos felizes da vida. Bora pro Morumbi, que a Copa do Brasil vai ser
Nossa, vamos São Paulo, vamos ser campeão!